Beleza, pessoal? Continuando a história da computação, então. Vamos conhecer os primeiros computadores a utilizar eletricidade no processamento de dados, que surgiram no século XX. Em 1947, substituindo os relés e as válvulas, é inventado o transistor, que significa transfer resistor. Assim como seus antecessores, ele age controlando a passagem de controle de corrente elétrica. Vendo na animação, ele é formado com 3 fios ou terminais. A parte verde, no centro, é feita de silício, um semicondutor. Um semicondutor é característico por não isolar completamente a passagem de corrente elétrica, como a borracha, mas também não tem uma fluidez de corrente igual à do cobre. O fio do meio é o que controla a passagem de corrente elétrica. Quando é aplicada uma tensão elétrica nele, o silício se comporta como condutor, permitindo que a corrente passe através dos fios laterais. Se não houver tensão, ele se comporta como isolante, bloqueando a corrente elétrica. Daí a origem dos zeros e uns do código binário. Cada dígito ou bit representa o estado atual de um transistor. 0 quando não há passagem de corrente elétrica, que em programação significa falso, ou 1 se houver passagem de corrente elétrica, que significa verdadeiro. Nos dispositivos de armazenamento permanente de dados, como HD ou CDs, os zeros e uns são representados pela presença ou ausência de microscópicas cavidades, e dependendo da refração produzida por um laser, ao atingi-las, o computador interpreta como 0 ou 1. Dentro de um microprocessador atual existem milhões de transistores, que são dispostos em grupos de 2 ou mais transistores para formarem os chamados circuitos lógicos, ou portas lógicas, que realizam fisicamente operações simples como comparar ou mover bits, e também cálculos. Com a combinação destas operações é possível executar todas as tarefas complexas de um computador. Vamos ver 2 tipos de porta lógica, a porta lógica AND e a porta lógica OR. Na porta lógica AND é necessário que 2 entradas sejam 1 para que haja uma saída 1. Se alguma das entradas for 0, a saída vai ser 0. Já na porta OR, se as 2 entradas ou qualquer uma delas for 1, a saída vai ser 1. Somente no caso de 2 entradas ser 0 é que a saída será 0. Vamos utilizar essa frase para demonstrar melhor o funcionamento dessas portas. Se eu acordar cedo e estiver disposto, vou caminhar. Nessa frase eu preciso que 2 condições sejam verdadeiras para que essa ação seja realizada. Se ao invés do e eu utilizasse ou, bastaria uma das 2 condições ser verdadeira para a ação ser realizada. O primeiro link da descrição mostra como isso funciona no hardware. Descendo lá embaixo tem essa figura, ilustrando o circuito da porta AND, que funciona com uma associação em série, o mesmo tipo de ligação de um pisca-pisca de Natal. A característica desse tipo de associação, que você perceberia nesse exemplo, é que se uma das lâmpadas do conjunto queimar, as outras não vão acender, porque a corrente elétrica só tem um caminho para passar. É como se você cortasse o fio. Já na associação em paralelo, que ilustra o funcionamento da porta OR, você tem 2 caminhos por onde a corrente elétrica pode passar. Esse é o mesmo tipo de ligação da fiação elétrica da nossa casa. Mesmo desligando uma lâmpada, as outras que estiverem ligadas não apagam. É através das portas lógicas que o processador entende ou decodifica cada instrução a ser executada. Bom, para começar a programar não é necessário ter um conhecimento assim tão avançado, mas com certeza essa abordagem sobre a história da computação vai lhe ajudar bastante na parte de lógica de programação, como eu já havia dito anteriormente. E é interessante também você conhecer sobre o hardware do Mega Drive, a plataforma a qual você vai aprender a programar. Para isso, faça uma busca por Sega Genesis e acesse o resultado da página da Wikipedia. Antes de entrar na parte de lógica de programação, o assunto dos próximos vídeos, eu vou passar alguns links úteis relacionados à programação para AMD e falar um pouco sobre o BEX. No número 2 da descrição você tem um conjunto de links com as fontes de pesquisa que eu utilizei para fazer esse tutorial. Eu me baseei principalmente num outro tutorial postado nesse site, o Eletrolado,
que aborda alguns temas sobre programação para Mega Drive. O restante do conteúdo eu busquei no Fórum Devster, que é o fórum oficial do BEX, e também no Fórum Sprites Mind. Me ajudou bastante também a postagem sobre o assunto nessa página do Wikilivros. Essas páginas você já pode adicionar aos seus favoritos para futuras pesquisas, em especial a página da documentação do BEX, no qual tem a descrição de todos os comandos ou instruções que você vai ver a seguir. Quando você quiser copiar ou baixar algum código dos sites estrangeiros mencionados, faça isso sempre na página original, porque a traduzida pelo Google dá problema. Vamos conhecer agora as características e funcionalidades do nosso compilador. Com o BEX, você vai trabalhar com dois tipos de extensão de arquivo. .bex, que é a extensão nativa do compilador, referente aos arquivos de código-fonte do mesmo, e .bin, que é a do arquivo compilado, o ARUM que você abre no emulador procurando o arquivo na pasta no BEX. O procedimento de compilação e execução funciona assim. Basta escrever ou abrir um código da pasta examples, que está dentro da pasta do BEX, clicar no último botão da barra de ferramentas ou apertar F5 para compilar e abrir o arquivo binário no Gens. Se você olhar de perto, vai reparar que dentro do botão que compila está escrito 68K, em referência ao processador M68K do Mega Drive. Os menus do programa e seus itens são parecidos com os de outros editores, estando todos em inglês. Ali em Tools, os itens do bloco do meio correspondem a 5 botões da barra de ferramentas, mas muito dificilmente você vai usá-los. Dentre eles, você tem um referente ao Sega CD, um acessório acoplado ao Mega Drive que funciona com CD ao invés de cartucho. Sobre ele eu não vou falar no tutorial. E tem também um outro botão que serve para abrir o emulador, mas é preferível que você o abra junto com o BEX e o mantenha aberto, que assim facilita na hora de testar as suas compilações, bastando apenas alternar a janela. Os botões que você vai realmente utilizar são os já conhecidos abrir, salvar, copiar e o da compilação, sendo ainda mais fácil utilizar os atalhos, Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar. Ainda no menu Tools, clicando em Options e selecionando Paths, que significa caminhos, você pode indicar o caminho do emulador, ou seja, a sua pasta, mas isso não é necessário, porque como eu já disse, é melhor abri-lo junto com o BEX. Os outros campos ali não têm importância. O que já está preenchido é referente a um editor que já vem com o BEX, mas nós vamos usar o Paint mesmo. Lá embaixo você tem o botão Associate BEX Files. Clicando nele, todos os arquivos BEX serão listados com o ícone do programa, mas não será criado um vínculo entre os arquivos e o programa, como no caso de um arquivo doc para com o Word. Isso é um bug do BEX, para abrir os seus arquivos somente através do menu File do programa. Em Compiler tem várias opções que você vai entender melhor mais para frente. Só verifique se a terceira e a última opção estão marcadas. A terceira faz com que, ao compilar, além de ser criado o Basic Bin na pasta do BEX, é criado também um arquivo binário na pasta do código-fonte, com o seu nome. E a última faz ser mostrada a caixinha que confirma o sucesso da compilação. Em Target, alvo, você define de qual tipo vai ser a sua compilação. Provavelmente já estará marcada a primeira opção, então nesse menu você não precisa alterar nada. E em Editor, você pode configurar o BEX mudando as cores dos comandos e da janela. Aqui também não é necessário nenhuma alteração. Bom, no próximo vídeo a gente começa a parte de lógica de programação, então. Até lá!